Fala galera! E aí, tudo bem com todos? Espero que sim! Estão prontos para a penúltima aula? O quê? Passa muito rápido! Aula 14, capítulos 27 e 28. Meu Deus, tá acabando? Tá acabando esse livro maravilhoso. Foi rápido, né? Vão ser 15 aulas? Coisinha bem tranquila. Muito bem, vamos lá começar com o checklist da aula passada, só 2 itens. E eles diziam, ao errar, recomeçar e buscar praticar os ensinamentos da doutrina em todas as situações e em todos os lugares. Tenho certeza que vocês tiraram de letra esses 2 itens aí dessa semana. Certeza. Vamos lá. Capítulo 27, Sementes de Luz. Olha o que Joana diz logo no início do capítulo. A perda de sentido existencial alastra-se velozmente e as pessoas fazem-se imediatistas e agressoras, investindo-se contra a ordem ou deixando-se vencer pelo desânimo que as leva à depressão, à fuga pelo suicídio, entre outros. Estamos vendo se alastrar realmente esse vazio existencial. É um momento grave que o nosso planeta vive. Índices de suicídios altíssimos, índices de depressão e outros distúrbios comportamentais. Então, Joana fala aqui, este é um mundo de provas e expiações que está num processo de depuração da sua massa, eliminando seus terríveis gases tóxicos. Que gases são esses? São os maus pensamentos que muitas vezes geram maus comportamentos. Então, nossa Terra está se depurando, então está no ar mesmo aquela energia negativa que vem dos nossos pensamentos negativos, que se juntam com o pensamento do vizinho negativo, formando aquela massa de muitas vezes larvas de ordem inferior. Já falei isso aqui inúmeras vezes. Tem vários livros isso, gente. Não é invenção. Não tô aqui mentindo para vocês. São os espíritos que falam. Então, gente, é um momento em que a gente não consegue nem, muitas vezes, respirar, porque tá tudo pesado. Grave esse momento, é grave. Ainda mais com a pandemia. Mas não é de hoje, não é só a pandemia. Antes estava tudo lindo e maravilhoso, aí com a pandemia que ficou um caos, não. Esse caos já tem um tempo. Quando passar esse verão ardente e abrasador, quando alterasse o clima de horror, é isso que a gente está vivendo. A Joana, ela descreveu muito bem, aquele verão ardente, abrasador, o clima de horror. Quando isso passar, gente, a beleza, a harmonia, vai ser o estado natural da nossa Mãe Terra. Esse vai ser o normal. Mas até lá é difícil. Nós vivemos momentos de muitos desafios. E essa mudança que a gente quer ver no planeta, ela precisa começar onde? Em nós. Como eu falei, não é de hoje. Não é de hoje que o nosso planeta está passando por momentos difíceis. A questão moral, das pessoas estarem cada vez mais entregues aos vícios, aos prazeres momentâneos, a gente vendo absurdos, nas músicas, nos filmes, enfim, no comportamento geral. Então não é de hoje que a nossa Terra está assim, passando por esse momento. E nós temos um vídeo do Raul Teixeira falando desses dias turbulentos que nós vivemos. Gente, é uma palestra de 2011, tem 10 anos. E ela se aplica perfeitamente a 2021. Perfeitamente, como se ele tivesse feito na semana passada. É impressionante. Ele falando inclusive de pandemias. 2011. Confere aí, dá uma olhada. Vamos ver o Raul Teixeira. Estamos vivendo no planeta horas de muita comoção.
Para onde nos voltamos, qualquer que seja o continente, torna-se abundante o número de desencarnações coletivas, de acidentes naturais ou não, que carregam em sua passagem um número exorbitante de criaturas que adentra o mundo espiritual. São terremotos, maremotos, furacões, tsunamis, acidentes aéreos, rodoviários, ferroviários, em grande monta, sem se falar na rama imensa de enfermidades cruéis, que vem varrendo desde há muito a vida física no nosso planeta. Desde a hanseníase, o Parkinson, Alzheimer, as enfermidades psiquiátricas variadas. Quando nós encontramos ainda a sífilis, a AIDS e tantas outras patologias que gradativa e persistentemente vêm ceifando vidas, viroses terríveis, baciloses descontroladas, que vão gradativamente enfermando as criaturas, muitas vezes de maneira irreversível. É verdade que, por um lado, todas essas coisas ocorrem sobre o dorso planetário e, por outro lado, falanges imensas de pesquisadores acham-se imbuídas de um ideal humanitário fantástico, internadas em laboratórios, buscando soluções para os problemas das patologias, vacinas, medicamentos, as variadas soluções para um drama que se abate sobre o mundo. Certamente que para as pessoas descrentes, ou para aquelas cuja fé ainda se ache muito frágil, surgirá sempre a indagação: por quê? Como é que Deus permite essas coisas? Estamos sempre colocando na conta de Deus todas essas ocorrências da humanidade. Queremos sempre saber por que é que Deus permite que todas essas tragédias ocorram, levando na sua caudal homens e mulheres de bem, ao mesmo tempo que homens e mulheres delinquentes e venais, arrastando também crianças, jovens, aqueles que tinham sonhos, aqueles que estavam começando simplesmente a viver a sua vida. Por que é que Deus permite? É a grande pergunta dos pseudo-religiosos, daqueles que têm a religião como um rótulo, mas não ainda como uma filosofia de vida. Porque bastaria que essa crença conseguisse nos alimentar o raciocínio, iluminar-nos o discernimento, para que pudéssemos admitir que, uma vez que temos em Deus a inteligência suprema de todo o universo, a concepção de que todas as coisas por Ele realizadas hão de ser supremamente perfeitas. Mas se essas questões nos estão chocando, do modo como vem acontecendo, existem algumas bases que nós ignoramos, há razões que nós desconhecemos, o que nos faz lembrar do Espírito Castro Alves, quando escreveu pelas mãos saudosas de Chico Xavier, num dos seus poemas, que há mistérios peregrinos
no mistério dos destinos que nos manda renascer. É que da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Existem razões que nos escapam, mas certamente não nos caberia perguntar a Deus se ainda não paramos para olhar a nossa própria realidade. O que é que temos feito nós, as criaturas humanas, para que tenhamos que sofrer no planeta semelhantes doses de infortúnios? Impressionante. Impressionante as colocações de Raul, como elas se encaixam nesse momento. Então não é fácil, gente. Não é fácil, mas não é para a gente se entregar ao desânimo. Capítulo 28, Dias Venturosos, vai estar completamente conectado com o capítulo anterior, né? Então, tá difícil? Tá. Mas e o que vai acontecer depois dessa tempestade? Dias Venturosos. Então, como a gente já falou no capítulo anterior, e o vídeo do Raul deixou isso bem claro, dos momentos que nós estamos vivendo são difíceis, e a gente muitas vezes se pergunta, poxa, o que está faltando para o nosso planeta chegar na regeneração de vez? Para o nosso planeta ser essa terra de paz e serenidade que a gente tanto está lendo. A Joana fala, tivemos avanços na tecnologia e na cultura que deslumbram pela sua grandeza. Gente, como a tecnologia avançou. Se a gente for pegar, por exemplo, 100 anos para cá, olha o tanto que está diferente. Mas esses avanços na tecnologia, na cultura, não conseguiram modificar a estrutura moral do planeta. Esse avanço da tecnologia, por exemplo, muitas vezes foi utilizado para coisas ruins, para divulgação de pornografia, entre outros, só para citar um exemplo aqui por alto. Então, não conseguiu fazer com que essa parte moral ficasse completamente mudada para melhor. Acreditou-se que as aquisições de fora poderiam aplacar as angústias de dentro. Então, esse avanço de fora, na tecnologia, todo mundo tem celular, internet, televisão, mas e as angústias de dentro? Esse vazio aqui não foi preenchido. Não foi preenchido, não importa se eu tenho acesso a tudo, se minha internet é boa. Esse vazio aqui não consegue ser preenchido por isso. Porque a gente sabe que esses vazios só são preenchidos por fé, por amor, por crença no Pai e esses outros valores espirituais. Só é preenchido pelos valores espirituais. Porém, no meio de tanta desolação, espíritos abnegados trabalham sem cessar pela perseverança no bem e pela manutenção dos ideais nobres da vida. Joana fala dessa forma. E ela até cita o exemplo de Jesus, porque quando ele morreu, após a morte dele, tinha-se a impressão de que o mal tinha vencido. O mal venceu. E aí todos, em especial os discípulos, ficaram extremamente desanimados, sem esperança de dias melhores. E o que aconteceu? Alguns dias depois, ele reaparece e convoca todos para o trabalho. Isso enche eles de uma nova esperança e passam o resto dos seus dias, os discípulos, servindo a causa. Então, de igual maneira, nesses dias turbulentos em que vivemos, surge no horizonte, gente, uma madrugada de renovação. Nós estamos naquele auge da noite, onde está tudo muito escuro, mas sabe quando vai para amanhecer? Ainda não clareou, ainda não amanheceu, mas é aquela madrugada que vai ficando um pouquinho mais clara, aquela madrugada de renovação. Gente, a gente consegue visualizar lá na frente essa madrugada. Tá chegando. Vai chegar a madrugada, ela vai nos dar uma certa tranquilidade. Depois, gente, o dia vai amanhecer.
E o sol que vai nascer será lindo, porque vai iluminar os nossos corações de uma maneira que eles nunca foram iluminados. A regeneração vai chegar. Tá perto. Tá perto. Vamos confiar. E no final desse capítulo, a Joana nos dá algumas dicas de como proceder nesses dias turbulentos. Ela diz: não te inquietes ante as ciladas e os desafios desse momento. Vão ter ciladas, vão ter desafios. Não vamos nos rebelar, não vamos nos inquietar. Persiste na atividade que dá sentido à tua existência. E o que dá sentido à nossa existência é a conquista dos valores espirituais, porque eles são eternos. A aparente perda de hoje é a vitória certa amanhã. Confiemos nisso. O Senhor segue contigo e jamais te deixará sós. Jamais. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e o será amanhã e sempre. Jesus está conosco. Vamos ter fé em dias melhores. É a mensagem desse capítulo. O checklist final é esse: não te inquietar ante as ciladas e os desafios desse momento, persistir na atividade que dá sentido à tua existência e ser a mudança que queremos ver no mundo, e o mundo vai mudar para melhor. Confiemos nisso. Essa foi a nossa aula de hoje e até semana que vem para a nossa última aula. Última aula, se Deus quiser. Até a próxima, pessoal.